Por que fala dos dedos, né? Porque os dedos são as articulações que que a gente instala com maior frequência, né? Então, se a gente observar aqui, as articulações dos dedos, elas se comportam como qualquer outro tipo de articulação. Vocês podem instalar qualquer articulação. Eu sei que para você é libertador instalar o pescoço. Eu sei que os dedos vocês instalam todos os dias. Eu sei que em algumas condições o quadril instala, mas o quadril dá uma pistolada, né? O quadril é embaçado. Joelho, tornozelo, tem gente que anda e o tornozelo fica. Enfim, todas as articulações sinoviais, elas têm a capacidade de instalar. Por que isso acontece? Vamos dar uma olhada, vamos chegar pertinho aqui dela aqui para você ver. Ó. O que eu tenho na articulação aqui? O que é uma articulação? Uma articulação, ela é o ponto de junção entre dois ou mais ossos. Rogério, como assim entre dois ou mais ossos? Verifica aqui, ó. Uma articulação aqui de dedos, ó, uma interfalangiana, como essa, por exemplo, ó, a interfalangiana proximal. Essa aqui é uma articulação entre dois ossos aqui, ó. Tá, Rogério, mas como que pode acontecer uma articulação entre mais ossos? Tem mais de dois? Tem, olha aqui, ó. No cotovelo, eu tenho aqui o húmero, o rádio e a ulna articulados aqui no mesmo ponto, ó. Então eu tenho mais do que dois ossos articulados nesse ponto. Aqui no carpo, olha quantas articulações a gente tem aqui entre os ossos do carpo aqui. Então as articulações elas se comportam de formas diferentes. E essas articulações que têm menos mobilidade, geralmente aquelas que têm um eixo de movimento, elas são muito mais fáceis de instalar, tá? Como essas articulações da mão aqui. Tá? Então, principalmente as interfalangianas, quando você instala, é libertador aquilo. Por que isso está acontecendo? E agora a gente vai lembrar aqui do nosso experimento aqui, ó. Eu estou aqui ainda com as duas chapas aqui, ó. Tá cada vez mais grudado isso aqui, ó. Então, por que uma articulação é o ponto de junção entre dois ou mais ossos? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho esse osso aqui, o osso de cima, articulado com o osso de baixo aqui, ó. E entre esses dois ossos eu tenho um líquido. Então eu vou pôr de azul o líquido aqui, ó. Então entre as duas articulações eu tenho um líquido aqui, ó. Que é chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial ele banha as duas superfícies articulares e ele vai lubrificar as cartilagens articulares para facilitar o melhor movimento. Rogério, esse líquido sinovial ele não vaza? Não, porque eu tenho aqui do lado de fora uma cápsula, que é chamada cápsula articular. Aí essa cápsula articular, ela contém o líquido sinovial e a parte interna da cápsula articular, que é a membrana sinovial, produz o líquido. Então esse líquido fica contido aqui dentro. A gente tem várias características dele, mas na verdade o que vocês têm que saber é isso aqui, ó. Se a gente está falando dessa estrutura aqui, ó, uma cartilagem articular acima, uma cartilagem articular embaixo, e entre os dois um líquido, o que a gente tem é isso aqui, ó. O que é uma cartilagem articular? É uma superfície lisa que se articula com outra superfície lisa através do líquido sinovial. Então aqui, ó, eu estou tentando puxar aqui para separar as duas e não consigo. O líquido sinovial não é só um líquido lubrificante para permitir o movimento das cartilagens articulares. Ele também fornece estabilidade para a articulação. Então, quando você ouve falar de estabilidade articular, você só associa a estabilidade articular com os ligamentos, por exemplo. Mas o líquido sinovial, ele é um elemento estabilizador das articulações, tá? Porque aquele líquido que tem ali, ele vai formar um tipo de película entre duas superfícies lisas e ele vai colar as duas cartilagens. Então é natural que quando a gente separe as duas... Ó, eu não estou conseguindo separar isso aqui. Peraí. Tá difícil, gente. Tá ruim porque tá bem estabilizado. Então o melhor experimento que você pode fazer para entender como funcionam as cartilagens articulares é você colocar um pinguinho de líquido e juntar duas superfícies lisas.
Geralmente vidro funciona bem porque ele é bem liso, tá? Ele é bem polido e é como se fosse uma cartilagem mesmo, porque quando você tem doenças da cartilagem, como a artrose, por exemplo, a superfície da cartilagem não é mais lisa. E aí você perde estabilidade, porque não é mais lisa, e você perde também mobilidade. Então é muito importante que você entenda todos esses parâmetros aí, tá bom? Então isso é importante de vocês conhecerem aí sobre as articulações. Então, o que é o estalo? Então a gente tem duas linhas de pesquisas aí sobre estalos. Primeiro, a liberação de bolhas de gases. Então, dentro das articulações, a gente tem gases, tá? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico são gases que a gente tem dentro das articulações. A liberação dessas bolhas faz igual aquela estourar aquele plástico bolha. Então, aquela é uma das vertentes sobre a origem do estalo. A segunda é essa: quando você estala uma articulação, você vai tirar o contato das duas cartilagens. Só que é momentâneo, você tira o contato e volta. É isso aqui, ó. Então, quando você separa o líquido sinovial, ele libera esses gases e faz esse barulho. Então, a gente tem também uma segunda vertente, que o que forneceria a liberação desses gases é essa separação das cartilagens articulares, porque vão separar o líquido sinovial e formar bolhas. Vamos ver se na hora que eu tirar isso aqui vai fazer barulho. Caraca, velho. Não sai nem a pau. Tá, é que eu não quero tirar assim, né? Eu queria tirar, tipo, do jeito que tem que sair mesmo. Mas não sai, cara. Sai daí. Vamos ver se vai fazer barulho. Ah, é que do jeito que eu vou tirar não vai fazer. Não fez. Que droga. Queria que fizesse. Mas não fez. Mas vocês entenderam o espírito da coisa aqui, né?